Olá, bom dia, tudo bem com você? Nós estamos nessa jornada linda, nos alimentando com a palavra de Deus e dessa vez nós estamos lendo a epístola de 1 João. Nós tivemos já a leitura de 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4 e hoje nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 7 e nos alimentar um pouco mais com essa porção da palavra de Deus que o Senhor traz para nós nesse dia. A minha oração é que você tenha tido uma noite maravilhosa, o seu amanhecer tenha sido abençoado por Deus mais uma vez e que você tenha agradecido ao Senhor por mais um dia de vida e de saúde. Eu já quero te convidar para deixar o seu gostei, tá bom? Compartilhar, comentar. É muito bom saber que você está aí, faz parte desse devocional, que nós tomamos um pouquinho de tempo, uma fatia do nosso tempo e que é muito precioso para nós nos alimentarmos a cada dia com a palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, e nós sabemos que esse João, o apóstolo João, ele fez parte dos primeiros discípulos de Jesus, por isso nós estamos hoje tendo o privilégio de estudar e aprender um pouco mais com este servo de Deus. E o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele ensinou para o próprio João, que escreve essa epístola, ensinou uma oração. E ele dizia assim: quando orares, diga assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. E nós vamos então para a nossa leitura. Pronto? Conseguiu pegar sua Bíblia? Não tem problema, você anota, você escuta depois, você põe o fone de ouvido, eu leio para você e depois você volta lendo desde o primeiro versículo, tá bom? Primeira epístola de João, tá lá pertinho de Apocalipse. Nós vamos ler versículos 5, 6 e 7, é o nosso devocional nesse dia. Então vamos ler. Eu tenho aqui um título que diz: Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Então vamos ler aqui. Peguei essa Bíblia aqui com essa letra maior. Diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu vou repetir essa leitura. Para que, missionária? Para que fique gravado no nosso coração a importância dessa leitura. Diz: Deus é luz. Versículo 5, nós estamos lendo hoje, primeira epístola de João, do apóstolo João, capítulo 5, 6 e 7 é o nosso devocional no dia de hoje. Diz assim, versículo 5: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre, e que nos dá o prazer, o privilégio de estarmos nessa manhã nos alimentando um pouco mais, compartilhando um pouco mais dessa preciosidade que está na Bíblia Sagrada. O apóstolo João, ele tem o interesse de transmitir esses ensinamentos. Para quê? Para afirmar mais ainda a fé dos cristãos. Olha só o que é que nós encontramos aqui. No versículo de número 5, eu estou comigo agora aqui a Bíblia de estudo de aplicação pessoal. Eu tenho
comentado com vocês que é muito importante a gente ler os comentários do rodapé das Bíblias que temos, porque isso nos traz ensinamentos. Mas o que nós mais entendemos é que temos a presença do Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor por excelência, que está conosco, que foi enviado por esse Jesus a quem João está se referindo aqui. E aí tem um comentário que diz assim, ó, a luz, porque diz o quê? O versículo 5 diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos. De quem? Do próprio Jesus. É isso que João está dizendo. Eu estou dizendo para vocês porque eu andei com ele, eu convivi com ele, eu tive amizade com ele, eu fui apóstolo, sou discípulo dele e ele nos ensinou. E aí diz aqui, ó, versículo de número 5, e esta é a mensagem. Havia uma mensagem, e a mensagem, João estava dizendo, olha, se lembre, a mensagem que foi dada para nós, por esse homem que eu estou falando aqui, a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, eu ouvi dele. Eu não estou dizendo que me falaram. Não, eu ouvi da própria boca dele e estou anunciando. Essa mensagem que nós anunciamos diz assim, Deus é luz. E quando a gente pensa assim, luz, a gente pensa logo em claridade, não é? Em demonstração de pureza. Porque quando nós chegamos num ambiente onde está tudo escuro ou meio turvo, nós acendemos a luz. E quando acendemos a luz, tudo brilha e nós conseguimos ver todo aquele ambiente. Imagine, quantas vezes nós estamos procurando alguma coisa e está escuro o lugar. E nós fazemos o quê? Quando não vamos acender a luz no interruptor, nós temos uma lanterninha e nós acendemos para procurar. E a palavra esse versículo diz, versículo 5 diz, e esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que, sabe qual é a mensagem? Deus é luz. Deus é luz. Olha que coisa maravilhosa. Essa luz, a luz representa o que é bom. A luz representa o que é puro. Olha que coisa maravilhosa. A luz representa o que é verdadeiro. A luz representa o que é santo e confiável. Olha quanta coisa a luz representa. Olha só a responsabilidade que temos em anunciar essa luz. Olha só. Primeiro, o que é que ela representa? A luz representa o que é bom, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é santo e o que é confiável. E aí esse texto diz, Deus é luz. Olha que presente maravilhoso nós ganhamos nessa manhã. Entender a cada instante que passa que Deus é luz. E se andamos na luz, nós temos comunhão. É o que o texto diz. O texto diz assim, ó. Se dissermos que temos comunhão, que diz o versículo 5. Deus é luz. E aí afirma o seguinte, e nele, em quem Deus, não há treva nenhuma. Não há opção de dizer assim, agora Deus está em trevas. Não, Deus é luz. E aí o versículo 6 diz, olha, isso é o apóstolo João ensinando e chega esse ensinamento para mim e para você nessa manhã. Se dissermos que temos comunhão com ele, com quem? Com Deus, e andarmos em trevas, nós estamos mentindo, sabe por quê? Porque Deus é luz. E a luz não tem comunicação com trevas. Quando está em trevas, que se acende a luz, a treva vai embora, desaparece. Isso é maravilhoso. O pecado nos afasta de Deus e nos leva a viver um mundo de trevas, de escuridão. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós recebemos a verdadeira luz dentro de nós. E essa luz, quando a luz chega, ilumina todos os lugares, não é verdade? Imagina quando nós chegamos no lugar e que alguém diz assim, não sei se já aconteceu com você, você é crente? Não tem assim, pessoas assim? A gente, sou assim, sou. E às vezes a gente pergunta, por que você está perguntando? Pelo seu jeito. Outra hora alguém diz assim, tem alguma coisa em você que brilha. Isso é maravilhoso. É o brilho de Deus resplandecendo em nós. Então essa manhã é uma manhã de parar para meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz o quê? Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade.
E a mentira e a verdade não se comunicam. A mentira e a verdade é igual treva e luz. A mentira é treva, a verdade é luz. Né? A palavra de Deus diz, Jesus dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Por quê? Porque a luz liberta-se. Quando acende-se uma luz, quando clareia tudo, os perigos são vistos e nós podemos nos afastar. Isso é maravilhoso, isso é gratificante. E aí diz aqui, ó, as trevas representam o que é pecaminoso e perverso. A declaração Deus é luz, sabe o que significa? Significa que ele é perfeitamente santo e ele é verdadeiro. E que só ele, quem? Deus, pode nos tirar da escuridão do pecado. A luz está também relacionada à verdade, nós já falamos aqui sobre isso. Pois dela tudo fica visível, tudo fica à vista, sendo coisa boa ou sendo ruim. Quando chega a luz, se aparece. E quando nós chegamos diante da luz, o que é de ruim precisa ser tirado. Porque o pecado não se comunica com a verdade. Viu? Com servir a Deus. E aí a gente prossegue aqui no versículo de número 7, diz assim. Nós estamos lendo primeira epístola de João, capítulo 5, até o versículo 7 hoje. Aí diz aqui, mas, quando diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, aí vem o versículo 7 e diz, mas, aí tem uma vírgula. E essa vírgula a gente respira a esperança. Mas, olha só, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos o quê? Comunhão. A luz traz comunhão. Porque a comunhão traz verdade. Uns com os outros. E aí acontece uma coisa maravilhosa. E o sangue de Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus, que é essa luz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que coisa maravilhosa. Nos faz o que conosco? Nos purifica de todo, não é de alguns, é de todo pecado. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente lê o versículo 6, João estava confrontando a primeira de 3 reivindicações dos falsos ensinadores. Porque esses falsos ensinadores, eles diziam que era possível estar unido a Deus e ainda assim andar em trevas. Então João estava dizendo, não pode, as trevas não se comunicam com a luz. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. Os falsos ensinadores que pensavam que o corpo físico era mau ou desprezível, ensinavam uma das 2 abordagens seguintes acerca do comportamento. Insistiam em negar completamente os desejos físicos através de uma disciplina rígida. Ou aprovavam o conceito de satisfazer toda luxúria física, porque o corpo seria destruído de qualquer maneira. Obviamente, a segunda abordagem era a mais popular. Aqui, aí João se preocupa com isso, ele precisa ensinar. Ele viveu com a verdade, ele andou com a verdade, ele aprendeu com a verdade e ele tinha a luz, que é a luz de Deus. Olha só, aqui João está dizendo que ninguém, não é alguns, ninguém pode reivindicar ser um cristão e continuar vivendo na maldade e na imoralidade. Não podemos amar a Deus e ao mesmo tempo viver em pecado. Não podemos. A Bíblia nos ensina. Nós temos a Deus como luz verdadeira. Deus é luz. E Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para vir a esse mundo, para que tenhamos comunhão uns com os outros, através do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos purifica de todo pecado. Olha que coisa maravilhosa esse versículo 7. Como o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? Olha só, no tempo do Antigo Testamento fazia-se sacrifícios com animais, não era? E derramava-se o sangue. Mas aí Jesus veio, o animal morria em lugar daquele que tinha pecado. Mas aí Jesus veio,
e deu a sua própria vida, derramou seu sangue na cruz para nos redimir dos pecados, nos libertar, nos salvar, nos purificar com seu próprio sangue. E olha que coisa maravilhosa, os animais que eram mortos em lugar daquele que pecou, para que o sangue purificasse, eles morriam e era jogado para lá. Mas Jesus não, Jesus veio, ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, nos purifica. Olha que coisa maravilhosa João está ensinando. Nos purifica e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo, isso é maravilhoso. Isso é luz, isso é viver na luz. Olha que maravilha. A verdadeira purificação do pecado veio com Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1,29 diz isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado, por sua natureza, traz a morte. Mas Jesus traz a vida. Olha que palavra maravilhosa. Porque quando entregamos e comprometemos nossa vida a Cristo, e deste modo nos identificamos com Ele, sua morte se torna a nossa. Ele pagou a pena por nossos pecados e seu sangue nos purificou. Da mesma maneira que Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos para uma nova vida de comunhão com Ele. Quando a gente vai lá para o livro de Romanos, para a carta de Romanos aqui, logo de junto de Atos, por aqui. Romanos, tem um versículo aqui em Romanos que diz assim, olha só, vamos olhar aqui rapidinho. Romanos, no capítulo 6 de Romanos, o versículo de número 4 diz assim, olha o que diz aqui, você pode anotar, você pode continuar estudando. 6 e 4 diz assim, ó. 6 e 4 de Romanos diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E essa novidade de vida, ela vem quando temos a Deus, que é luz na nossa vida, e testemunhamos para o mundo aquilo que recebemos. Então hoje, esse devocional foi essa lendo e meditando a primeira epístola de João, do versículo 5 ao versículo 7, que essa palavra permaneça no nosso coração e nós possamos continuar entendendo que Deus é luz e nós estamos vivendo na luz porque Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você, que é para nos purificar através da morte dele, do sangue dele derramado na cruz, nos purificar de todo pecado. Então, vamos continuar sendo luz e espalhando luz por todos os lugares. Beijo no seu coração, Deus continue te abençoando e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção dessa palavra maravilhosa. Nossa leitura foi primeira epístola de João, capítulo 5, 6 e 7. Deus abençoe a você.